nós socorrer os nossos empresários, né? Os nossos pequenos principalmente. E aí as pessoas vão dizer assim, mas como é que vão pagar empréstimo, financiamento, se estamos com dívidas? Né? Justamente essa carência que a gente está pedindo ali, para que fique 12 meses, 24 meses, para a pessoa começar a pagar e ter esse fôlego necessário, senhora presidente, para que ganhemos esse tempo e eles tenham esse fôlego, mantendo os seus empregados até a chegada dessas doses definitivas, quantitativas, para atender a nossa população. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais discussões, eu coloco em votação a indicação 044 de 2021. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. A indicação 044 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 045 de 2021, vereador Bernardo. O vereador infraassinado, da forma regimental, encaminha ao Executivo a indicação de número 045 de 2021 para que o Executivo, juntamente com as secretarias competentes, primeiro, publique boletim diário e atualizado contendo o número percentual de pessoas vacinadas em nosso município. Segundo, publique uma lista com a idade e data de nascimento das pessoas vacinadas, bem como o número de pessoas vacinadas devido a sofrerem de doença grave ou fazer parte de grupo de risco. Justificativa. O pedido acima justifica-se pela importância de que o Poder Legislativo, enquanto fiscalizador, tenha acesso às informações para que também saiba esclarecer a população. Portanto, os dados contendo o número e percentual de pessoas vacinadas no âmbito do nosso município devem ser divulgados tanto para a Câmara de Vereadores quanto para a população. A vacinação também deve ocorrer da forma mais transparente possível, de acordo com os critérios estabelecidos no plano de imunização, razão pela qual solicito a divulgação dos dados acima solicitados. Trata-se de medida que garante a transparência, que também deve ser observada pelo poder público. Solicito que todos estes dados sejam enviados à Câmara de Vereadores para que tenhamos a informação correta e precisa. Bernardo Cairuga Pereira, vereador PP. Coloco em discussão a indicação 045 de 2021. Com a palavra, vereador Bernardo. Senhora presidente, colegas, funcionários da casa, boa noite a todos e assistentes. Geralmente a gente é perguntado como é que está funcionando a vacina, qual o critério que estão usando. Porque às vezes tem uma pessoa de 80, às vezes tem de menos idade. A gente sabe que às vezes é porque tem uma outra doença, então tem a diferença das idades. Mas eu acho que seria interessante se o secretário da Saúde, ali, a Secretaria da Saúde, informasse a população. Não custa, no final da tarde ali, colocar no site, hoje a gente conseguiu vacinar tanto, a idade que está sendo vacinado, para as pessoas mais ou menos se organizarem e ficar mais tranquilo, que a hora delas vai chegar, que vai ter vacina. Eu penso que seria uma transparência, sim, uma informação com transparência para as pessoas. E não sei se pode, eu não quis colocar, mas de repente até o nome das pessoas que já foram vacinadas, acho que não tem nada a ver, né? Não fica, não sei se é proibido ou não, mas eu acho que ficaria bem esclarecido. E acabaria essa discórdia, assim, digamos assim, essa desconfiança que estão passando pessoas na frente, e a gente sabe que na verdade não é isso. Então eu acho só para acalmar e para ficar todo mundo informado. Conto com o apoio dos colegas, seria isso. Com a palavra, vereador Gesley. Senhora presidente, meus colegas vereadores e a todos que estão nos acompanhando, uma boa noite. Para contribuir com a indicação do colega, hoje nas redes sociais
a Secretaria da Saúde publicou esse boletim em relação ao vacinômetro, e até eu achei bem importante, porque era um dos nossos questionamentos, né? Então, foi feito pela Secretaria. Mas eu peguei só o celular, desculpem, só para informar os senhores, que eu achei meio assim estranho, que a questão dali onde fala, depois os colegas podem verificar, a primeira dose do boletim fala assim, doses recebidas, 1.142 da primeira dose. Trabalhadores da saúde que foram vacinados, 686. Idosos mais de 85 e deficientes, 253. Idosos de 84 a 80 anos, 203. E totalizando 1.142 vacinados. Mas a interrogação agora, que para mim é bem pertinente, onde está os cuidadores, que a gente sabe que todos os idosos que foram vacinados, foi vacinado, e nesse vacinômetro não está essa contagem. Então, eu gostaria que a Secretaria de Saúde fosse mais transparente, porque ali tem o total de 1.442 vacinados, mas não consta esses cuidadores, e nem se foi, por exemplo, a questão da farmácia, que nós ficamos sabendo que foram vacinados, se eles estão incluídos nos trabalhadores da saúde, se outro segmento, bombeiros ou algum outro foi vacinado, deve constar ali, a transparência ela tem que ter de todos, porque senão eu vou entender que somente esses que estão aqui foram vacinados, então vai ter controvérsia. Então, eu gostaria que o secretário da Saúde só olhasse essa questão, porque gostei muito, porque isso aqui dá uma transparência enorme, mas achei estranho de não estar aqui a lista dos cuidadores, porque se eles foram vacinados, eles têm que constar aqui. E na segunda dose, que começaram a receber agora, doses recebidas, 258. Trabalhadores da saúde que receberam a segunda dose, 178 doses, tá? E esse vacinômetro, ele é do dia 20 de janeiro de 2021 até 10 de março de 2021. Então, só para contribuir com a indicação do colega, que foi bem pertinente, mas deixar essa interrogação enorme em relação a quem mais foi vacinado, por que não está nessa lista de vacinômetro. Era isso, senhora presidente. Não havendo mais discussões, coloco em votação a indicação 045 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. A indicação 045 de 2021 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 046 de 2021, vereadora Cíntia. A vereadora infracinada, na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário a indicação de número 046 de 2021, a fim de que o Poder Executivo Municipal tome as seguintes medidas de mitigação dos efeitos econômicos causados pela pandemia. Primeiro, anistia de multas aplicadas no comércio, indústria e serviços de decorrência do descumprimento dos decretos municipais de calamidade pública de 2020 e 2021. Segundo, redução do ISS para o comércio, para prestadores de serviços, para o setor de eventos e outras modalidades de diversão pública até dezembro de 2024. Terceiro, isenção de taxas para feiras e eventos por 1 ano após o fim da calamidade pública provocada pela epidemia do coronavírus. Justificativa. A presente indicação visa mitigar os efeitos econômicos negativos causados pela pandemia
mediante políticas de auxílio aos comerciantes e empreendedores do município de Arroio dos Ratos. Com a pandemia, setores econômicos foram severamente afetados. Entendo que é necessário um empenho maior enquanto poder público para mitigarmos os efeitos perversos da pandemia na base econômica, salvar os negócios, os empregos e a renda do empreendedor de nossa cidade é possibilitar que, após o término da pandemia, haja uma retomada econômica. O socorro imediato aos empreendedores e comerciantes, por meio das medidas acima elencadas, é de suma importância para dar um fôlego ao setor de serviços. Trata-se de medidas de auxílio que poderão fazer a economia se manter dentro do possível, dentro deste cenário caótico de calamidade em que nos encontramos. Cíntia Jardim, vereadora PP. Coloco em votação a indicação 046 de 2021. Com a palavra, a vereadora Cíntia. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. Essa indicação, como no momento de crise, eu acho que o Poder Executivo também deveria abrir mão de multas, anistiar, como também fazer uma redução dos impostos, porque é necessário a gente auxiliar o comércio, os prestadores de serviço e as indústrias. Eu acho que eu não preciso explicar mais, porque a crise está aí fora. Então, fica a minha indicação. Muito obrigada. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação a indicação 046 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam, levantem-se. A indicação 046 de 2021 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 047 de 2021, vereadora Neida. A vereadora infraassinada na forma regimental solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário e encaminhada ao Executivo a indicação de número 047 de 2020 para que o Executivo flexibilize as medidas permitindo que ao menos as farmácias, especialmente farmácias populares, possam abrir aos sábados com atendimentos via janela, apenas para a entrega da medicação, uma vez que as pessoas necessitam assinar as receitas. Justificativa: as farmácias populares demandam que as pessoas apresentem documentação e assinem a receita, não sendo possível apenas a teleentrega, razão pela qual, por se tratar de serviço de cunho essencial, o Executivo deve considerar esse pedido, viabilizando o atendimento por intermédio da janela para que o munícipe possa ter acesso à medicação. Neida Lima, vereadora PP. Coloco em discussão a indicação 047 de 2021. Com a palavra, a vereadora Neida. Senhora presidente, secretário, colegas e assistentes. Esse meu pedido foi em relação a uma solicitação do pessoal da farmácia popular. Eles tiveram dificuldade naquele sábado que fechou o comércio. O pessoal, teve gente que ficou sem medicação e eles tentaram fazer a entrega, mas não tinha como, por causa dessa dificuldade. Precisa da documentação e precisa assinar para poder ser dado baixa naquela relação, essas medicações dos remédios populares. Então, lógico, agora mudou a situação, né? Esse final de semana não vai fechar. É que quando foi feito esse pedido, até então nós teríamos o comércio fechado novamente aos sábados. E, graças a Deus que esse final de semana vai estar tudo tranquilo, o comércio vai abrir. Mas já vamos deixar essa indicação feita, porque vamos que tenhamos que fechar novamente o comércio, pedir para o Executivo
nesse serviço essencial, ter atendimento presencial, pelo menos pela janela. Conto com o apoio dos colegas. Muito obrigada. Não havendo manifestações, coloco em votação a indicação 047/2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. A indicação 047/2021 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 048/2021, vereador Marco. O vereador infraassinado, na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário e encaminhada ao Executivo a indicação de número 048/2021, a fim de que o Poder Executivo, por intermédio de suas respectivas secretarias e departamentos, providencie urgentemente o recolhimento de lixo e dos entulhos localizado na rua Amaro Teixeira, nas proximidades do número 375. Justificativa. A rua acima referida está repleta de lixo, inclusive há uma geladeira que está sendo utilizada como lixeira. Isso sem falar no lixo jogado no chão e nos móveis, mesas, cadeiras quebradas, abandonadas na via pública. Todo esse acúmulo, além do aspecto de sujeira, causa proliferação de ratos e baratas, que já transitam pelo local. Sendo assim, submeto esta indicação à apreciação dos colegas e para que o Executivo providencie o recolhimento, bem como cobre que o serviço de recolhimento de resíduos passe no local periodicamente. Marco Antônio Correia Monteiro, vereador PSD. Coloco em discussão a indicação 048/2021. Com a palavra, vereador Marco. Senhora presidente, colegas e os funcionários da casa. Os moradores da rua Amaro Teixeira vieram me procurar. Já não é a primeira vez já. Há uns dias atrás, eu pedi para eles uns dias aí para nós entrar com essa indicação, porque nós sabíamos que o pessoal da Obras lá estava com dificuldade. O que acontece lá? Eu passei agora esses dias lá, acabei vendo lá rato, barata. Então, nós estamos falando de saúde, gente, entendeu? E sei que temos com dificuldade, mas lá nós temos que ter uma prioridade lá agora, nesse momento. Estou pedindo para os meus colegas, estou pedindo para o Executivo que dê uma olhada isso com atenção para nós. Por favor. Muito obrigado. Não havendo manifestações, coloco a indicação 048/2021 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. A indicação 048/2021 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 049/2021, vereadora Cíntia. A vereadora infraassinada, na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário a indicação de número 049/2021, a fim de que o Poder Executivo Municipal distribua máscaras e sachês de álcool e gel para a população, nos locais públicos, privados e nos bairros mais carentes. Justificativa. A presente indicação visa proporcionar que toda a população, especialmente as pessoas mais carentes, tenham acesso aos meios de proteção contra o coronavírus, máscara e álcool, quando for inevitável que saiam de casa. Trata-se de mais uma medida para garantir a segurança de todos os munícipes e de garantir o acesso igualitário à saúde, um direito de todos. Cíntia Jardim, vereadora PP. Coloco em discussão a indicação 049/2021. Com a palavra, a vereadora Cíntia. Colegas, essa indicação eu estou fazendo porque eu acho necessário intensificar as campanhas
de conscientização do uso de máscara e distribuição de álcool gel na cidade. Não estamos aqui só para criticar, mas o Covid veio com toda a força novamente. E eu não vejo em nenhum ponto da cidade uma campanha de conscientização. Essa campanha deve partir não só do Executivo, como da Secretaria também da Saúde, para intensificar, principalmente, os bairros que eu vejo que não tem nenhum tipo de auxílio. Então, eu deixo essa minha indicação para ser analisada. Com a palavra, o vereador Gilson. Senhora presidente, colegas, só para contribuir com a indicação da colega vereadora Cíntia, o CRAS distribui esses kits, senhora presidente. Então, não sei se é em todos os lugares que está faltando, nos órgãos públicos, mas o CRAS distribui esses kits para os mais carentes da nossa cidade. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cíntia. Acho que o colega não entendeu quando eu falo em distribuição. É campanha na rua, com pessoas em determinados pontos, auxiliando, explicando. No CRAS, no pronto, provavelmente tem, mas a gente tem que atacar através de campanhas, não ficar esperando as pessoas ir buscar. Foi esse sentido que eu fiz a indicação. Tá? Obrigada. Não havendo mais manifestações, eu coloco em votação a indicação 049 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam, levantem-se. A indicação 049 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 050 de 2021, vereador Gesley. O vereador infraassinado encaminha a indicação de número 050 de 2021, a fim de que o Poder Executivo, através de suas secretarias, promova, primeiro, a colocação de um poste com lâmpada na rua 13 de Maio, em frente ao número 52. Segundo, a colocação de um poste com lâmpada na rua Ramão Ruiz Dias, esquina com a Jacques Webster, esquina que dá entre a Serralheria do Tiago. Justificativa. A manutenção da iluminação pública deve ser prioridade da Secretaria de Obras, pois garante a trafegabilidade das vias públicas e a segurança dos cidadãos. Os locais acima referidos estão às escuras, dando margem a roubos e deixando moradores inseguros. Gesley Salines de Souza, vereador PSB. Coloco em discussão a indicação 050 de 2021. Com a palavra, vereador Gesley. Senhora presidente, meus colegas vereadores, senhora presidente, eu peço o apoio dos meus colegas nesta indicação, tendo em vista o que eu citei na justificativa ali, que é a questão da segurança também, questão da iluminação, que dá mais margem para roubos, né? Esta rua 13 de Maio, todos sabem, né, que é a travessa atrás da entrada do nosso município, né? E ali também tem a questão dos caminhões, da Copelme, coisa. E outra questão que eles falaram, que na travessa, que eu agora não lembro o nome da rua, que é a que dá de esquina ali com a Menezes, bem na entrada do município. Ali tem, só que da esquina até o meio desta rua 13 de Maio não tem iluminação, então os moradores daquele local ali pedem a nossa atenção. E o item número 2 ali, que é na rua Ramão Ruiz Dias, que é de esquina com a Jacques Webster, perto do Tiago da Serralheria, esse pedido eu fiz na outra gestão, mas até o momento não foi executado. E o que acontece? Na época eu falei com o ex-prefeito Luciano e ficou na verdade, um empurrava para o outro. Eu digo isso porque o executivo falava que era a CE que tinha que colocar o poste, e eu ia na CE, a CE falava que era o executivo. Mas, na verdade, o que eu fiquei sabendo mesmo, de fato, é que é a CE que coloca o poste,
e o executivo só vem com o braço e a lâmpada, né? Então, isso seria uma parceria. Então, eu gostaria que o prefeito se sensibilizasse nessa indicação e conversasse com a CE para ver se teria essa possibilidade. E eu acredito que muitas mais ruas também do nosso município têm essa mesma situação. Talvez se a Secretaria de Obras fizesse um estudo para ver os pontos mais críticos das nossas ruas, onde precisava mais, né, que não fosse tão retirado, para que fizesse essa solicitação à CE para que fosse contemplado com a instalação dos postes. Era isso, senhora presidente. Não havendo manifestações, eu coloco em votação a indicação 050 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam, levantem-se. A indicação 050 foi aprovada por 8 votos a 0. Indicação 051 de 2021, vereador Marco. O vereador infracinado, na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário e encaminhada ao Executivo a indicação de número 051 de 2021, a fim de que o Executivo, por intermédio de suas respectivas secretarias e departamentos, providencie com a máxima urgência a colocação de material e adote demais providências para a manutenção da estrada principal de acesso à Vila Garcia. Justificativa: recebi relatos de que na principal via de acesso da Vila Garcia, os moradores estão tendo que sair com pés cobertos por sacolas plásticas devido ao acúmulo de água de grande proporção, sendo necessário que o Poder Executivo tome providências urgentes para garantir as mínimas condições de trafegabilidade no local. O alagamento prejudica seriamente a população daquele bairro e requer uma solução imediata. Marco Antônio Correia Monteiro, vereador PSD. Coloco a indicação 051 de 2021 em discussão. Com a palavra, vereador Marco. Senhora presidente, colegas, a situação é a seguinte. Faz anos que eu conheço aquela situação do bar Casarão até a entrada do cemitério. Aquilo lá é desumano nós comentar isso aí, porque as pessoas sair para trabalhar de manhã, colocar uma sacola no calçado para chegar até uma parada próximo ao cemitério, ali o João Romário, e depois as pessoas têm que pegar um ônibus e ir ao trabalho. O que eu enxergo assim, há quanto tempo faz isso aí? Entra uma administração, sai outra. Tenho certeza que, de repente, algum colegas aqui já deve ter colocado alguma indicação a respeito disso aí. Não sei, mas acredito que não tem retorno nenhum. Aquelas pessoas saírem de lá, tomando um banho de lama, principalmente agora que nós temos próximo, faltando 2 meses aí, dias para entrar o inverno, essas pessoas vão ter essa dificuldade novamente. Então, assim, eu peço um apoio a todos os meus colegas, e vamos dar uma olhadinha para aquele povo, para aquele pessoal lá no Garcia. Eles precisam, gente. É causa de necessidade. Obrigado, gente. Não havendo manifestações, eu coloco em votação a indicação 051 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam, levantem-se. A indicação 051 de 2021 foi aprovada por 8 votos a 0. Eu gostaria de fazer uma indicação. Pois não. Senhora presidente, colegas, faz dias que fui procurado, e hoje, antes da reunião, em torno de 4 horas, ainda me ligaram, e essa indicação é para a Secretaria de Obras. É sobre as canchas de carreira, sobre o estado que se encontra. Há anos já, meses, há tempo que aquilo está largado, digamos assim, né? E ali é um local que no final da tarde parece que concentra muita criança brincando ali. E está um brejo, está um matagal, cerca caída. Claro que eu não estou pedindo para a Secretaria de Obras ir lá e reformar tudo, não.
Eu estou pedindo a indicação para que eles vão lá e dê uma roçada naquilo lá, tire um pouco daqueles arame que está caído, porque está oferecendo risco, sim, para as crianças, e bicho ali, né? Então que limpe, acho que leva essa turma que tem aí, que fica um dia todo lá, e o trator, acho que aquilo ali já fica outro aspecto, né? E para as crianças brincar também. E é uma entrada de Arroio dos Ratos, queira ou não queira também, ali é uma entrada. E é um patrimônio público, então conto com o secretário de obras aí, que está fazendo um ótimo trabalho, para que dê uma olhada especial para aquele lado lá. Seria isso. Muito obrigado. Coloco a indicação do vereador Bernardo em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. A indicação oral do vereador Bernardo foi aprovada por 8 votos a 0. Emenda aditiva 01 ao projeto de lei 08 de 2021, vereadora Neida. A vereadora infracinada, na forma regimental, vem apresentar a presente emenda para acrescentar o parágrafo 4º, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º ao artigo 7º do projeto de lei 008 de 2021, e que passará a ter a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo 4º. Deverá ser observado o interesse do município, o valor de mercado do imóvel e sua equivalência em relação à dívida tributária do sujeito passivo. Parágrafo 5º. Caso o bem imóvel tenha avaliação superior ao débito tributário, a administração deverá deixar de aceitar o imóvel e promoverá a execução fiscal. Parágrafo 6º. As dações em pagamento para extinção de crédito tributário, cujo valor for superior a 1.000 URM, unidade de referência legislativa, deverá ser precedidas de autorização mediante lei específica. Justificativa. A presente emenda ao projeto de lei 008 de 2021, com a adição dos parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 7º, visa garantir a equivalência, compatibilidade entre o valor do imóvel e a dívida, conforme determina o Código Tributário Municipal. No caso, devemos memorar que, se o bem imóvel teve avaliação superior ao débito tributário, não resta outra alternativa à administração em não aceitar o imóvel e promover a imediata execução fiscal. O bem imóvel, a título de dação em pagamento, deve corresponder ao valor do débito tributário reconhecido. No que se refere à inclusão do parágrafo 6º, para que haja uma efetiva fiscalização por parte do Poder Legislativo, a dação em pagamento equivalente ao valor superior a 1.000 URM deverá ser submetida à autorização legislativa. Sala Professor Hugo de Carvalho, 11 de março de 2021, Neida Lima, vereadora PP. Coloco em discussão a emenda aditiva 01 ao projeto de lei 08. Com a palavra, a vereadora Neida. Senhora presidente, colegas, assistência. Essa emenda na Comissão Geral de Pareceres chegou a um consenso. A gente tinha dúvidas, né? Muita dúvida, por isso que demoramos para dar o parecer. E a gente teve uma reunião com o jurídico do Executivo, para eles esclarecer algumas dúvidas. E mesmo assim, nós ainda não estávamos convictos de aprovar, né? Mas como a dação em pagamento está no Código Tributário, existe a lei, nós precisamos regulamentar. E achamos uma maneira mais que garanta mais o controle
do Legislativo em relação a esse tipo de ação. Então, as dívidas que tiveram valor muito alto, que seria o caso de 1.000, né, URMs, essas dívidas não podem ser simplesmente aprovadas pelo Executivo sem passar por aqui. Nós vamos ter que ficar a par do processo todo de dação em pagamento, ver realmente o valor da dívida, ver realmente o valor do imóvel, se não está tendo nenhuma parte beneficiada. Então, nós vamos ter um pouco mais de controle. Conversamos com o jurídico, ele também achou que poderia se fazer essa emenda, né? Concordou com a gente. Então, foi uma das maneiras que eu achei. Agora, se os colegas tiverem outras, né, para nos ajudar, ou se concordarem, a gente bota em votação. Obrigada. Com a palavra o vereador Bernardo. Senhora presidente, colegas, primeiramente eu queria parabenizar a Comissão Geral de Pareceres, a presidente, senhora Neida, porque quando esse projeto entrou, eu me coloquei contra. Eles até queriam que fosse um 54, fosse aprovado no dia, e eu achava que o município ficava muito desprotegido. E conversei com a presidente da Comissão Geral de Pareceres, e a senhora presidente marcou uma reunião com demais membros, com o jurídico, no qual me convidou, fiz parte da reunião, e com certeza ninguém aqui estava fazendo oposição ao projeto, mas a gente queria dar mais segurança ao nosso município. Porque hoje tem umas pessoas lá negociando, mas daqui a pouco pode ter outras, e daqui a pouco a gente não sabe quem é que vai estar ali, né? Então, não é desconfiar de ninguém. Mas como a colega já falou, fica muito, muito mais seguro no município, tem que passar por essa casa conforme os valores. Então, com as emendas aprovadas, acredito que será bom para todo mundo, e até mesmo para o Executivo, fica mais tranquilo. Seria isso. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, eu coloco em votação a emenda aditiva 01 ao projeto de lei 08 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. A emenda aditiva 001 ao projeto de lei 08 foi aprovada por 8 votos a 0. Correspondências expedidas. Moção de apoio aos empresários, comerciantes, lojistas, prestadores de serviços e empreendedores do município de Arroio dos Ratos. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Arroio dos Ratos. A Câmara de Vereadores de Arroio dos Ratos, por seus vereadores, vem, respeitosamente, requerer que, após ouvido o plenário desta Casa, seja encaminhado ao Poder Executivo a seguinte moção de apoio aos empresários, comerciantes, lojistas, prestadores de serviços e empreendedores do município de Arroio dos Ratos. A Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos vem, por intermédio da presente moção, manifestar seu total apoio aos empresários, comerciantes, lojistas, prestadores de serviços e empreendedores do município, ante a crise econômica ocasionada pela pandemia. Registramos nosso apoio a fim de que possam manter suas atividades, adotando todos os cuidados e protocolos, com uso de medidor de temperatura, observância ao teto de ocupação, disponibilização de equipamentos de proteção aos funcionários e demais medidas necessárias para garantir a segurança de todos. Na oportunidade, ressaltamos que a grande maioria dos estabelecimentos comerciais de Arroio dos Ratos é de pequeno porte, o que possibilita um controle eficiente do número de pessoas. Mesmo nos estabelecimentos maiores, é possível e efetuar esse controle. Ressaltamos que os empresários e comerciantes sempre estiveram dispostos a adotar todas as medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus, o que viabiliza a flexibilização das medidas adotadas pelo Executivo. Reiteramos que o distanciamento social pode ser mantido com os cuidados pertinentes
e adoção de todos os protocolos, buscando alternativas viáveis para que os comerciantes, prestadores de serviços, lojistas, empresários e empreendedores não tenham que encerrar suas atividades, o que acarretaria ainda mais prejuízos de ordem econômica com demissões e desemprego. Sendo assim, na condição de representantes da comunidade e visando atender à demanda de moradores, lojistas, comerciantes, prestadores de serviços, empresários e empreendedores, viemos solicitar que Vossa Senhoria dê especial atenção ao pedido ora formulado e considere os argumentos acima expostos, viabilizando o retorno das atividades e não mais expedindo decretos que determine o fechamento dos estabelecimentos. Na certeza de sua cooperação e compreensão, encaminhamos a presente moção e desde já agradecemos e aguardamos. Na oportunidade, renovamos os votos de apreço. Arroio dos Ratos, 15 de março de 2021, Maria Helena Menezes Silveira, presidente, Bernardo Cairuga Pereira, Cíntia Jardim, Dilson Lemos, Gesley Salines de Souza, Marco Antônio Correia Monteiro, Neida Lima, Osmar Carvalho de Doliche, Tiago Abade. Coloco em discussão a moção de apoio. Eu gostaria de passar a presidência ao meu vice. Com a palavra a vereadora Maria Helena. Presidente, eu gostaria de pedir licença para falar sentada. Com certeza. Obrigada. De acordo com os últimos acontecimentos na nossa cidade, e como aqui nós somos 9 vereadores eleitos pelo povo, né, ninguém mais, ninguém menos, somos todos eleitos, e todos os vereadores foram procurados também por comerciantes, por lojistas, enfim, desesperados pelo que está acontecendo. Né? Conversei com o prefeito, assim como acredito que quase todos vocês, ou todos vocês, e pelo que eu vi na última sessão e que eu venho acompanhando, nenhum vereador é contra os comerciantes. Né? Nenhum vereador é contra que se trabalhe. Claro que tem que seguir todos os protocolos de higiene, né, para a nossa saúde, mas até onde eu vi, o que eu acompanhei, mesmo em casa em isolamento, o que eu vi é que nenhum vereador estaria contra nenhum comerciante, nenhum empresário, enfim, da cidade. Então, eu solicitei que fizesse essa moção, que acredito que aqui são os 9 vereadores a favor, mas, né, eu vou colocar em votação depois e vocês, né, resolvam. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência dos trabalhos à vereadora Maria Helena. Não havendo discussão, coloco em votação a moção de apoio aos empresários, comerciantes, lojistas, prestadores de serviço e empreendedores do município de Arroio dos Ratos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam, levantem-se. A moção foi aprovada por 8 votos a 0. Tribuna Popular, nada consta. Grande expediente, inscrito vereador Bernardo. Pedido de informação, agora, depois, então, tá? Boa noite, senhora presidente, colegas e assistentes. Então, vamos lá. Talvez devido à última vez que eu usei aqui a palavra, e quando foi depois do primeiro fechamento que teve, o lockdown que teve aí, que fechou todo o comércio, digamos, fecharam, vamos dizer, no improviso,
foi naquela sexta-feira e tal. Eu vim aqui e me manifestei, né? Me manifestei contrário ao que tinha acontecido. Isso baseado em fatos. Eu não vim aqui falar coisas da minha cabeça. Eu vim falar em fatos de acontecimento, pelo tamanho das filas, pela correria que o povo teve que fazer, sair de suas casas às pressas, né? Foi isso que eu coloquei. Eu disse que foi um ato errado do Executivo. E, de fato, a gente esteve no gabinete do prefeito e ele também concorda que o ato não foi certo. Pois, para nossa surpresa, um veículo de comunicação em Arroio dos Ratos coloca que os vereadores estão fazendo críticas ao governo. Mas vejam bem, a crítica é construtiva. E a crítica, ela não é direcionada à oposição. A crítica é ao fato errado que aconteceu no nosso município. Então, se a gente está aqui, eleito pelo povo, representa o povo de Arroio dos Ratos, eu não vou me calar a um veículo de comunicação que aquele senhor está defendendo nada mais, nada menos do que um cargo. Um veículo de comunicação que é direcionado a defender uma administração, ele não merece o respaldo da comunidade. Porque o veículo de comunicação ele tem que ser aberto e transparente. Então eu não vou aqui nem cair em mérito dele, porque o que vem dele não me atinge. Talvez porque ele tentou já 2 vezes estar aqui dentro e não teve êxito. Então quer jogar a população contra os vereadores. Mas digo para ele, trabalha melhor, que talvez se eleja para estar aqui dentro. Agora, se ele tem um veículo de comunicação, ele tem que levar o quê? A verdade para o povo. O que eu falei, eu repito e falei para o prefeito dentro do gabinete. Se vai fechar, se programa e fecha. Aí a gente vai entender. Não é a minha vontade. Me manifestei, sou a favor do comércio aberto. Ah, mas o governador... Bom, se o governador vai dizer Arroio do Rato trabalha, e todos os prefeitos da região vão aceitar, então não precisa prefeito. Eu sou desse acordo que os prefeitos têm que se manifestar contrário ao governo. Pelo menos levantar uma bandeira que sou contra. O fechar, matar todo mundo de fome. É isso que eu defendo. Não estou aqui dizendo que o Zé Carlos está errado, Zé Carlos não... Ninguém falou isso. Agora, dizer que eu não posso fazer crítica, eu vou avisar bem. Foi a primeira e vou fazer várias. Não é um videozinho que vai me intimidar. Ninguém é mais homem que eu e eu não tenho medo de Facebook, de imprensa, não tenho medo de nada. Façam igual eu. Venham aqui e me critica. Acha minhas falhas aqui na gestão pública e me denuncie, me leve eu para o Ministério Público, para onde eles quiser. E digo mais, a hora que tiver coisa irregular, vou levar sim. Foi assim, a senhora me conhece, o José me conhece. Trabalhei assim com o Luciano e sempre criticava quando era para criticar e sempre que pude ajudei o Luciano na administração pública. Mas esse senhor não diz que a gente estava aqui querendo, o vereador assim tinha colocado, eu coloquei e não sabia, que a Câmara disponibilizasse um dinheiro para assistência social. Isso ele não falou no vídeo. Então é direcionado, isso até parece RBS contra o Bolsonaro. Aí não tem valor nenhum, para mim não tem valor nenhum. Eu quero falar de uma coisa muito mais importante do que isso é só um recado, um desabafo, que até se fosse alguma coisa para os vereadores, teria que vir algo oficial, vamos dizer assim, um secretário do primeiro escalão, procurador do município, o prefeito, o vice-prefeito. Do resto, o funcionalismo, eu respeito todos, mas no mínimo que eu sei que fazer é ter respeito com nós. Nós somos eleitos pelo povo, e eu sempre que o povo requisitar, vou vir aqui e vou falar. Não adianta fazer vídeos em encontros. Não me calo. Era isso. Agora eu quero falar falar de uma coisa mais importante. Eu vi hoje uma matéria da Secretaria da Saúde que eles estão precisando urgente doação de sangue. Doadores, né, de sangue. Nosso município, a prefeitura disponibiliza veículos para levar em Porto Alegre. Pois bem, o ano passado,
Eu fiz uma indicação, o vereador Géser, Maria Helena, Tarta aqui, acho que lembra, a gente aprovou. E na época eu conversei com o secretário Ricardo, mas eu me lembro também que já era mais para o fim. Quem sabe tentasse, e agora muitas pessoas não querem doar sangue, porque os hospitais estão um perigo de entrar no hospital, né? Minha mulher doa sangue. O que eu sugeri na época? Estacionasse o carro aqui, conseguisse o móvel, para doar, a senhora lembra, né? Que doasse sangue aqui, charqueados, talvez a região carbonífera trabalhasse junto e divulgasse, fizesse uma programação. Eu não tive tempo ainda de falar para o Juliano, porque eu vi essa matéria hoje, e amanhã eu vou ligar para ele, vou sugerir isso aí, né? Que eu acho que vai incentivar muito mais pessoas a doar sangue, do que elas têm que ir no hospital nesse momento, embora tendo veículo para levar e trazer, né? Então eu acho que os secretários da região se unissem, talvez conseguissem o governo do estado, porque nenhum da região tem esse para tirar sangue móvel. Então, gostaria que passar isso aí para o secretário, e no mais era isso. Era só isso hoje, estou mais tranquilo. Muito obrigado. Também inscrita no grande expediente, vereadora Neita. Senhora presidente, colegas, assistência. Só para complementar a colocação do nosso vereador Bernardo, realmente foram muito infelizes com aquela mensagem em rua pública para os vereadores, né? A pessoa não disse o nome do vereador, então, assim, me senti incluída, né, naquelas ofensas, porque nos ofenderam. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas quem assistiu vê que a pessoa diz: vamos divulgar, precisamos parar com essas críticas. Vereador é para fazer projeto, não é para ficar fazendo intriga com a administração. Em nenhum momento a gente faz críticas contra a administração. Fomos, inclusive, no gabinete do prefeito no dia seguinte para conversar com ele sobre isso. E ele realmente disse que não tinha assistido porque tinha tomado uma medicação e queria assistir e tomar providência. Espero que tenha tomado, pelo menos, tenha conversado com esse funcionário, porque eu fiquei triste, porque era uma pessoa que eu tenho muita consideração. Muita consideração, admiro o trabalho dele, mas eu acho que ele foi infeliz com a colocação dele. Ele chegou a dizer que para nós, quem sabe a gente doa o salário, quem sabe a gente levanta a banda da cadeira e vamos trabalhar. Ele usou isso, ao vivo. Já não digo ao vivo e a cores, mas foi isso mesmo que aconteceu. Em plena rua. Pediu para nós agarrar a mangueira e higienizar as ruas. Ele não precisava ter feito isso. Eu me senti ofendida, me senti triste, porque ele falou que os vereadores novatos estão sendo influenciados pelos vereadores antigos. Então, eu sou vereadora novata, eu estava dentro. Então, eu só quero dizer uma coisa: dificilmente as pessoas vão me influenciar. Eu tenho a minha opinião, às vezes eu não estou correta, porque nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo está sempre correto, mas se eu tenho certeza do que eu estou falando, eu vou até o fim. Acho que já deu para o pessoal me conhecer que eu sou assim. Posso ser até, às vezes, fico braba, mas aquilo passa na hora. Mas se eu tenho a minha opinião e a minha opinião está certa, eu vou até o fim. Então, eu não sou influenciável. A senhora me dá uma parte, viu? Pois não, vereador. Só para esclarecer, tudo que a gente falou aqui, hoje está se confirmando aqui. A única coisa que a gente falou para o comércio abrir, que o prefeito tentasse, tentasse flexibilidade, assim, que aceitasse, que tentasse, e foi o que foi falado.
sobre o comércio poder trabalhar, que fosse tentado mais segurança, aí como é que fala, fiscal, foi nisso que foi falado. Aí quando, né, foi o que o Gerson concordou, assim, a gente concordou, foi isso que foi falado. E hoje está aqui, aí está todo mundo apoiando para que o comércio abra. Então não tem, vai tomar isso como crítica de novo? Todo mundo quer trabalhar. Era isso, muito obrigado. E eu quero, inclusive, dar os parabéns para o nosso prefeito por ter aceitado aquele pedido que a gente foi no comitiva lá no gabinete, dia 13, e dia 15 ele já fez para o governador bem nos moldes nossos. Então, assim, quero parabenizar o prefeito. Então, eu acho que a gente está ajudando, nós não estamos criticando, né? A gente está aqui para ajudar a administração. Mas, mudando um pouquinho de assunto agora, como diz o colega, vamos amenizar. Eu gostaria de comunicar a todos, em nome da família progressista, o colega Bernardo, a presidente Cíntia, que o nosso senador, Luiz Carlos Reis, conseguiu a liberação de um saldo remanescente de um fundo que estava para o Estado e município, o Fundo da Saúde, de R$ 384.685,28. Ele entrou com um projeto de lei complementar, que foi aprovado por unanimidade, para transferir esse saldo financeiro remanescente, que era dos anos anteriores. Então, nós já fizemos um ofício para o prefeito, comunicando esse valor. Esse valor já está na conta do município e vai vir em boa hora agora, porque é para a saúde. Então, o Partido Progressista nos deu essa alegria para a cidade de Arroio dos Ratos, através do nosso senador. E também, ele é uma pessoa que está trabalhando bastante pela saúde. Vocês, os colegas que foram a Brasília, tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu acho que foi o único que recebeu vocês, não foi os assessores, foi ele que recebeu, né, pelo que eu vi. O Reis, vocês não tiraram foto com ele? Foi. Ele estava em Porto Alegre, então eu me equivoquei, desculpa. Mas ele está batalhando bastante, principalmente pela região carbonífera, ele foi bem votado aqui, e ele ajudou o deputado federal Giovanni Cherini, junto com o nosso deputado Jerônimo Guilherme e o nosso deputado Pedro Westphalen, a liberar respiradores para os hospitais, né? E São Jerônimo foi beneficiado com respirador, né? Vai receber a liberação do respirador de transporte, liberação 90, né, que eles chamam, liberação de 90 respiradores de transportes, e um deles vai vir para São Jerônimo. E ele também conseguiu a liberação, junto com o pessoal, de 110 respiradores para beira de leito. Então, nosso Estado está sendo bem assessorado, né, pelo nosso senador, e eu tenho muito orgulho disso. Muito obrigada, pessoal. Também inscrita no grande expediente, vereadora Cíntia. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, presidente. Eu pedi para me inscrever nesse grande expediente também, pela uma forma que eu fiquei muito chateada com o que foi dito nas redes sociais. Para nossa surpresa, eu acho que todos os vereadores, quem assistiu o vídeo viu, a gente está sendo atacado. E eu vejo que nessa casa todos estão trabalhando, independente de partido. O PP, PDT, PSB,
todos os partidos estão, o MDB, todos estão trabalhando. Ninguém está aqui de brincadeira. Todos estamos preocupados com a comunidade. Desde o início, tudo que vem sendo dito, que a gente quer, como é que está a situação da vacina, como é que está sendo feita a prevenção, como é que o executivo está trabalhando, a gente não está criticando, a gente está querendo ajudar. Tanto que quando a gente foi conversar com o prefeito, foi dito isso para ele: prefeito, a gente está aqui para unir poderes, não criar um problema entre os poderes. Foi uma coisa que me deixou muito chateado, o que aconteceu nessa quinta-feira. Também, quando foi dito que era para a gente fazer alguma coisa, para a gente produzir alguma coisa para ser feito, eu fiz um requerimento essa semana para a senhora, para ser analisado se eu poderia dar um percentual de 20% do meu salário, do meu subsídio. Porque eu acho que está no momento do Executivo, Legislativo, começar a analisar. Claro que quando eu fiz esse requerimento para a senhora, para ser feita a análise jurídica, se realmente eu posso fazer essa doação de 20% do meu salário. Mas eu quero deixar dito aqui que eu não estou aqui por salário. Eu estou aqui representando o povo. E eu não fui eleita, posso dizer que é a mulher mais votada na história de Arroios e Ratos, para lucrar em cima do povo. Eu estou nervosa falando aqui, de indignação com o que essa pessoa falou. Eu não admito que venha dizer qualquer coisa de nós, porque nós estamos aqui trabalhando. A senhora estava com a sua mãe doente, a senhora estava em casa doente, a senhora estava trabalhando. Nunca ninguém nessa casa deixou de trabalhar. E trabalhar para tentar auxiliar o Executivo. E o que a gente quer? Respostas. A gente não quer criar problemas. Então, era isso que eu queria dizer, a minha indignação do que aconteceu nessa quinta-feira. E vou deixar que, eu acho que a senhora já está analisando, o desconto meu de 20% do meu salário, enquanto, durante 3 meses, para ajudar na pandemia. Sim, sim, pode falar. Senhora presidente. Som. Senhora presidente, também me associo aí na indicação da vereadora, só que por requerimento, presidente. Eu quero fazer um requerimento, nesse momento difícil, a comunidade está nos acompanhando, que esse dinheiro que está parado no fundo para a construção da nossa nova Câmara, se há alguma possibilidade, juridicamente, de ser socorrido o prefeito e a prefeitura. Não digo no valor total, mas uma parte desse dinheiro. Pelo menos a hora que se viabilizar que o Estado consiga comprar essas vacinas, que os municípios vão conseguir, né, que seja repassado ou por empréstimo ou uma pequena parte, porque a gente sabe que a Câmara não saiu do chão, né, o projeto está totalmente equivocado. Conseguiram, para os munícipes que estão nos assistindo, conseguiram fazer um projeto maior que o terreno. Eu nunca vi disso, né? Por mais leigo que a pessoa seja, por mais a pessoa não se deu o trabalho de vir medir, né, um terreno para fazer um projeto em cima, né, Tiago? Não se deu o trabalho de ver que o projeto era além do terreno. Vereador, eu vou ter que interromper um pouquinho, porque o senhor pediu a parte dentro do assunto da vereadora. Mas o assunto é devolução, né, presidente? Então é isso que a gente... Não, mas aí depois o senhor pede o seu espaço, Tá. E aí coloca a parte que o senhor pediu é dentro do assunto que a bom, vereadora, tá? Tá bom, obrigado, vereador. Então, eu peço até desculpa para os ouvintes, porque realmente estou muito nervosa. Não admiti, até hoje, o que foi dito para essa casa. E deixar bem claro, não queremos criar problema com o Executivo. Longe disso, é hora de união. Então, desculpa as minhas palavras, talvez não tenha sido da forma adequada, mas eu precisava falar isso, presidente. Inscrito no grande expediente, vereador Gesley. Senhora presidente, meus colegas vereadores e a quem está nos acompanhando, meus colegas,
assim como o Bernardo, a Neida e a Cíntia se manifestaram, a minha manifestação é justamente igual a eles, por indignação de um servidor da Prefeitura, do Executivo, se achar no direito de nos questionar, afirmando em rede social, ao vivo, que nós estávamos apenas criticando a gestão. Mas que fique bem claro que, assim como o Bernardo falou no início, desde que seja uma crítica construtiva, não vejo problema nenhum, porque nós estamos aqui para nos ajudar, para achar alternativas, né? Então, eu acho que foi muito desnecessária a fala desse servidor, onde ele deixa também várias interrogações, e uma delas que ele fala é que o vereador faça alguma coisa, levante no termo, como falando o termo nosso, levante a bunda da cadeira. Me serviu muito o chapéu quando ele falou isso, porque, assim como a Cíntia falou agora há pouco, todos nós estamos correndo para, de alguma forma, ajudar, contribuir, aprovar o que tiver que aprovar do Executivo para que tenha a iniciativa de dar um resguardo em relação à pandemia. Mas nós não vamos admitir, presidente, que um servidor venha sem ser nenhuma autoridade, sem ter nenhum um ofício nessa casa aqui registrado, usando as redes sociais para nos agredir. E principalmente pela questão que ele fala, vão criar projetos. Essa questão que ele fala de vamos criar projeto, já que esse servidor é o assessor do prefeito, é o braço direito, talvez, do prefeito, por estar sempre junto, principalmente em Brasília, que ele peça ao prefeito que, então, que mande a essa casa os anteprojetos que nós aprovamos aqui nessa casa desde o início do mandato, as indicações, as proposições que seja, que ele sugere, então, ao prefeito que mande de volta, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Só que, no momento, nós também sabemos que a atenção principal é a saúde, mas nem por isso nós vamos deixar de apresentar projetos. Hoje mesmo eu apresentei uma indicação em relação à Secretaria de Obras. Todos os pedidos que forem feitos para nós, da comunidade, nós vamos fazer. E o que nós questionamos na semana passada foi questionamentos que a própria comunidade está nos pedindo apoio. E não é direcionado a ninguém, são os empresários do nosso município, né, presidente? Como a senhora mesmo falou, que todos estão aqui apoiando. Então, foi muito desnecessário, porque, para mim, esse questionamento dele em rede social foi direcionado pessoalmente, politicamente. Então, que ele crie vergonha na cara e que ele faça as coisas de modo... ou venha conversar pessoalmente direto com nós, mas que não use as redes sociais para fazer politicagem. Em relação ao prefeito, realmente, presidente, ele nos ouviu, sempre foi bem atencioso de todas as vezes que eu liguei, que eu questionei alguma coisa. Eu, a Cíntia, o Bernardo e a Neida, nós fomos no gabinete dele para falar sobre essa questão desse servidor, porque automaticamente nós vimos que foi mais direcionado a nós, e o prefeito justificou dizendo que ele não tinha visto esse vídeo, mas que ele ia ia verificar depois e olhar e tomar uma posição. Mas eu digo para vocês que eu não sei que posição tomou, mas esse mesmo servidor foi às redes sociais novamente com mais deboche. Então eu quero deixar essa reflexão, esse questionamento. Se o prefeito está realmente verificando essa situação, claro que, assim como eu falei para o prefeito, ele não pode exigir que ninguém escreva ou justifique nas suas redes sociais pessoais um posicionamento que ele pense, mas talvez que ele converse com esse servidor e que tudo que seja em relação ao executivo e legislativo, que possamos tratar entre a presidente, nós aqui, e o prefeito, e os secretários ou o procurador, e não o assessor. Então, foi muito desnecessário, porque, assim como ele fala que nós temos que doar o nosso salário, que nós temos que contribuir mais, ele também, talvez, as 2 idas a Brasília, que ele foi em menos de 3 meses, poderia contribuir para o executivo, de alguma forma, usar esse valor na assistência social, talvez com cesta básicas, ou que seja em outro retorno. Mas não estou dizendo que ele não poderia ter ido a Brasília, mas tem momentos.
tem as autoridades certas para isso. E também eu sei que ele tem caminhos em Brasília, realmente, deputados que realmente contribuíram já para a nossa administração, mas que ele poderia se manifestar ou entrar em contato com esse deputado, já que é um deputado que é amigo dele pessoal, poderia simplesmente ligar, não precisava ir lá a Brasília. Então, já que ele está tocando para nós fazer a nossa parte, ele também que faça dele. Então, era isso, senhora presidente. Desculpa, presidente, eu já ia esquecer, eu queria falar sobre a questão da saúde. Eu manifestei aquela hora na indicação do vereador Bernardo, né, em relação à divulgação que a Secretaria da Saúde fez hoje, né, e também justifiquei o erro que talvez tenha de não colocar ali os dados dos acompanhantes, né, das pessoas acamadas ou pessoas de mais idade, mas eu ainda estou achando muito vago ainda essa questão da nossa atenção à saúde, questão ao Covid. Todos os questionamentos que nós, vereadores, fizemos aqui é porque algum morador nos questionou, nos procurou. Então, não é que a gente está atacando o prefeito, nós estamos trazendo a essa casa questionamentos que a gente quer resposta, mas aonde nós vamos receber resposta oficial é aqui. Então, eu acho que tem muitas distorções. Tem pessoas que estão me procurando, Gesley, quem é que está responsável para saber quem vai ser vacinado essa semana, que tem vacina? Aí um diz que é os agentes de saúde que são responsáveis por cada postinho. Tem que falar com o secretário. Tem que falar com não sei o que. Então, eu acho que está tendo muitas distorções. Tem que ser mais objetivo, mais transparente. A secretaria é o secretário, a coordenadora que responde pela Secretaria da Saúde. Então, eu acho que não tem que passar por agente de saúde ou coisa. Eles estão ali amparando, mas quem tem que dar a resposta certa, correta, é o secretário, é a coordenadora de saúde. Já tem muitos relatos, muitas reclamações de como está sendo feitas as vacinações. Mas vacinou o senhor lá que tem menos idade que o meu parente. Por que isso? Não é que seja errado, porque tem na própria regulamentação diz acamados e coisas, mas que a secretaria seja mais objetiva nas suas manifestações, suas publicações, e coloque, hoje, no dia tal, foi vacinado o Gesley, da idade de 76 anos, por motivos por estar acamado, e junto dele foi vacinado o seu acompanhante, de idade de 23 anos, que seja, porque daí nós vamos trabalhar com a mesma versão. Então, era isso, senhor presidente, que o secretário tome muita atenção nessas questões de vacinação, que ainda tem muita distorção aí pela comunidade. Era isso, senhor presidente. Comunicações, nada consta. Ordem do dia, discussão preliminar, projeto de lei 018 de 2021, prefeito municipal. Projeto de lei de número 18 de 2021 reconhece e reitera o estado de calamidade pública em todo o território do município de Arroio dos Ratos e dá outras providências. José Carlos Garcia de Azeredo, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecida e reiterada a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do município de Arroio dos Ratos, em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, reconhecido pelo Decreto Municipal de número 32, de 12 de março de 2021. Artigo 2º. Ficam convalidadas as medidas sanitárias segmentadas e extraordinárias disciplinadas nos decretos municipais de número 21 de 2020, 30 de 2021 e 31 de 2021, com as alterações posteriores. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul, 12 de março de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto. Ilustríssima Senhora, Vereadora Maria Helena Menezes Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos. Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos demais membros desta colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhe encaminhamos o projeto de lei ordinária de número 18 de 2021, em anexo, o qual reconhece e reitera o estado de calamidade pública em todo o território do município de Arroio dos Ratos e da outras providências. Nobres vereadores, considerando que o decreto estadual de número 55.783, de 8 de março de 2021, reiterou a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessária a ratificação em âmbito municipal da situação de calamidade declarada. A situação de colapso do sistema de saúde com superlotação de leitos de UTI para tratamento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus Covid-19, assim como o aumento exponencial de contaminação em nosso município, noticiado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Demanda o reconhecimento da situação de emergência em saúde pública, para que sejam convalidadas as medidas sanitárias que já vêm sendo adotadas pela administração pública com suas alterações posteriores. Diante do exposto, solicitamos a esta egrégia Câmara que aprecie e aprove o presente projeto, considerando a importância do projeto de lei e a necessidade de urgência nas medidas de enfrentamento ao Covid-19, requer seja deliberado na forma do artigo 154 do Regimento Interno. Sendo o que tínhamos para o momento, renovando os votos de estima e consideração, Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos, 12 de março de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 018 de 2021. O jurídico da Prefeitura Municipal disse que não era necessário votar em regime de 154, então não preciso colocar em votação. Não havendo mais manifestações, eu encaminho o projeto 18 de 2021 à Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 019 de 2021. Institui o Programa de Recuperação de Créditos Fazendários Municipais REFAZ 2021. José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos Fazendários Municipais, REFAZ 2021, com a finalidade de promover a regularização de créditos tributários e não tributários municipais, vencidos e inscritos em dívida ativa no município de Arroio dos Ratos. Artigo 2º. O ingresso no programa REFAZ 2021 dar-se por opção escrita da pessoa física ou jurídica devedora, que assim fará jus ao regime especial de consolidação de sua dívida ativa. Parágrafo 1º. A opção deverá ser formalizada de 1º de abril de 2021 a 30 de junho de 2021. Parágrafo 2º. As dívidas existentes em nome da pessoa física ou jurídica que manifestar a sua opção nos termos do caput serão consolidadas, tendo por base a data de formalização do pedido de ingresso no programa. Parágrafo 3º. A consolidação abrangerá todas as dívidas existentes
em nome da pessoa física ou jurídica, na condição de contribuinte ou responsável inscrito ou não, inclusive aos acréscimos legais, a multa de mora, a juros moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 3º. O Programa Refaz 2021 consiste na redução de juros e multa de mora relacionados a dívidas de que trata o artigo 1º, podendo ser quitados da seguinte forma: primeiro, desconto de 100% do acréscimo resultante da incidência de juros e multa de mora para o pagamento da dívida em parcela única. Artigo 4º. Para os efeitos do Programa Refaz 2021, entende-se por créditos tributários e não tributários os valores inscritos em dívida ativa em fase de cobrança administrativa ou judicial, inclusive os que tenham sido objeto de parcelamento anterior e não quitados integralmente, ainda que cancelados por falta de pagamento. Parágrafo único. Será facultada a adesão ao Programa Refaz 2021 aos contribuintes que possuem parcelamento ativo. Artigo 5º. A opção pelo Programa Refaz 2021 significará para o optante a confissão irrevogável e irretratável da dívida, com a renúncia das impugnações administrativas pendentes da decisão e dos embargos opostos em processos de execução fiscal ainda não julgados definitivamente. Parágrafo único. A opção pelo programa interromperá a prescrição, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Artigo 6º. Os contribuintes somente poderão aderir ao programa uma única vez. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos, 15 de março de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto. Ilustríssima Senhora Vereadora Maria Helena Menezes Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos. Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos demais membros desta colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o projeto de lei ordinária de número 19 de 2021, em anexo, o qual institui o Programa de Recuperação de Créditos Fazendários Municipais Refaz 2021. O presente projeto de lei busca a autorização legislativa para instituir o Programa de Recuperação de Créditos Fazendários Refaz 2021, com o objetivo de incrementar recuperação desses créditos tributários e não tributários dos contribuintes que estão em débito com a municipalidade. Desta forma, a administração municipal está se empenhando para incentivar os contribuintes do município com um desconto de 100% do acréscimo resultante da incidência da multa de mora e juros para o pagamento da dívida em parcela única, o que encontra amparo na legislação vigente, pois não afeta a receita oriunda do crédito principal e da correção monetária. Diante do exposto, solicitamos a esta egrégia Câmara que aprecie e aprove o presente projeto, renovando os votos de estima e consideração, Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos, 15 de março de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 019 de 2021. Não havendo manifestações, encaminho à Comissão Geral de Pareceres o projeto de lei 019 de 2021. Discussão final e votação. Projeto de lei 010 de 2021.
altera o artigo 1º da Lei Municipal de número 3.858, de 2017. Sou de parecer favorável ao projeto de lei 010 de 2021, com sua emenda, pois é legal, atende o interesse público e auxilia as secretarias em suas necessidades urgentes. Em 17/3 de 2021, Gesley Salinas de Souza, vereador PSB. Concordo com o relator em 17/3 de 2021, Tiago Abad, vereador MDB. Encaminho à mesa diretora em 17/3 de 2021, Neida Lima, vereadora PP. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 010 de 2021. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. O parecer ao projeto 010 de 2021 foi aprovado por 8 votos a 0. Coloco em discussão, na sua íntegra, o projeto de lei 010 de 2021. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto 010 de 2021 na sua íntegra. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. O projeto de lei 010 de 2021 foi aprovado por 8 votos a 0. Projeto de lei número 15 de 2021. O parecer. Autoriza a aplicação de desconto sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, nos termos da Lei Complementar de número 01 de 2019 e parcelamento do imposto lançado em 2021. Sou de parecer favorável ao projeto de lei 015 de 2021, especialmente porque os descontos sobre o IPTU e o parcelamento vai de encontro às medidas para minimizar os efeitos da pandemia, auxiliando os contribuintes e estimulando o pagamento. Em 17/3 de 2021, Gesley Salinas de Souza, vereador PSB. Concordo com o relator em 17/3 de 2021, Tiago Abad, vereador MDB. Encaminho à mesa diretora em 17/3 de 2021, Neida Lima, vereadora PP. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 015 de 2021. Não havendo manifestações, coloco em votação o parecer ao projeto de lei 015 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordem levantem-se. O parecer ao projeto de lei 015 de 2021 foi aprovado por 8 votos a 0. Coloco em discussão o projeto de lei 015 de 2021 na sua íntegra. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei 015 de 2021 na sua íntegra. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. O projeto de lei 015 de 2021 foi aprovado por 8 votos a 0. As atas 010 e 011 de 2021 coloco em discussão. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata 010 de 2021 e 011 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantem-se. As atas 010 e 011 de 2021 foram aprovadas por 8 votos a 0. A ata número 12, que está nas pastas, fica para a próxima semana. Explicações pessoais, nada consta. Espaço de líder, eu gostaria de passar a presidência para o meu vice. Com a palavra, a vereadora Maria Helena. Senhor presidente, posso falar sentado? Com certeza. Obrigada. Estou ocupando esse espaço, primeiro, para dizer que dia 11 de março eu agendei uma visita
do proprietário da fábrica de colchão Stardream, diretor administrativo da PEAR, Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos, Giovanni Rodrigues de Souza, e o agente penitenciário Mário Sérgio. O vice-prefeito também estava presente. No ano passado, o Legislativo e o Executivo fizeram uma visita à PEAR, a fim de conhecer todo o trabalho realizado pelos presidiários na fabricação dos colchões e confecção de máscaras. No dia seguinte, nós fomos conhecer a fábrica, se não me engano, no município de Nova Hartz, os vereadores que já estavam aqui o ano passado, e depois a fábrica mudou-se para Novo Hamburgo. E como representante dessa casa, solicitei ao diretor da PEAR, Giovanni, uma visita de todos os vereadores, juntamente com o executivo, para que todos conheçam o importante trabalho que ali é realizado com todos os detentos, uma vez que isso é muito importante para socializar esses detentos após, porque terão uma profissão. Então, para o mês de abril, eu combinei com o Giovanni dos vereadores irem até o presídio para ver esse importante trabalho que lá é realizado. E em relação à expansão da fábrica de colchão em nosso município, tanto o empresário quanto o prefeito se mostraram muito interessados. E isso é de grande importância para o desenvolvimento do nosso município, que gera trabalho, né? Emprego e renda. Então, isso é muito importante. O diretor do presídio, Giovanni, presenteou-nos com as máscaras que eu já entreguei, dividi com os nobres colegas, com as funcionárias. E, nesse dia, o vice-prefeito informou que o Estado finalmente liberou a verba de contrapartida mensal da saúde prisional, que até agora o município de Arroio dos Ratos vem arcando sozinho. A verba federal está chegando e a verba estadual também. Mas, por enquanto, o município está arcando sozinho com essa dívida, com esse custo da saúde prisional. O segundo ponto que me traz aqui é... Todos sabem que eu estava com Covid, né? E em casa, semana passada, de acordo com o nosso regimento, o grande expediente tem 4 espaços. E a ML levou a pauta e demais papéis à minha casa às 1h30 da tarde. Foi então que eu me inscrevi. Estavam inscritos o vereador Bernardo e a vereadora Cíntia. Tinham 2 espaços e eu me inscrevi. Cada vereador pode se inscrever. Nosso procurador, eu estou nessa casa desde 2013. Quando é passada a pauta, os vereadores podem se inscrever. Mas não um vereador escrever todos os colegas. Cada um é que vai se inscrever. Vai aproveitar o seu espaço e vai se inscrever. E desde 2013 que eu estou aqui, inclusive o vereador Bernardo foi presidente, eu nunca vi um presidente negar a palavra para algum vereador. No grande expediente, eu já vi 2 vezes nesses anos, talvez os procuradores, funcionários se lembrem, de vereador que não dá a parte, porque isso é um acordo que ele tem de dar a parte ou não. De forma cortês, a gente sempre procura dar a parte, que não pode fugir do assunto, né, mas é uma parte dentro daquele assunto. Então, de uma forma cortês, o vereador que está no grande expediente dá a parte para o colega. Nessas 2 vezes que eu vi, que eu lembro, né, o vereador não quis dar parte e tinha suas razões. Mas, seguindo o regimento, o vereador Bernardo me interrompeu, não pediu a parte, me interrompeu. Eu até esperei que ele conversasse comigo, porque realmente eu não entendi. Eu estava dentro
do regimento, eu estava correta, eu tinha me inscrito, e eu faço, o presidente que está aqui, ele faz a pauta com a funcionária, com a Simone, com a Eniale, o presidente decide o que entra e o que não entra na pauta, de forma regimental. E fazendo, eu sempre faço com a Simone e a Eniale e vejo o que é para a sessão, o que dá para deixar para outra, enfim. A gente faz uma combinação dentro do regimento. E uma coisa que me deixou extremamente triste, porque eu estava fazendo homenagem às mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres, inclusive, essa legislatura nós somos 3 mulheres aqui, e o vereador me abordou, não pediu a parte, né, me abordou, me interrompeu, e eu disse que eu estava inscrita, e ele disse ainda que eu teria que dar o espaço para outros vereadores. Nunca neguei isso, nem em 2018, enquanto presidente, e nem agora. Bom, seguindo, depois dessa interrupção, né, eu segui em frente com a minha homenagem, e, inclusive, eu homenageei a minha mãe, que sempre foi uma guerreira, e homenageei a todas as mulheres dessa casa. E a todos que estavam me escutando também. Inclusive, depois recebi mensagens de apoio sobre essa situação. Então, queria deixar claro que eu segui, como dizia uma ex-colega nossa, eu não rasguei o regimento, eu segui a forma regimental. Outro ponto, eu gostaria de ler um comunicado, a pedido dos colegas vereadores, dos 5 vereadores. Então, gostaria de ler. Comunicado. A Câmara de Vereadores de Arroio dos Ratos vem, por intermédio do presente comunicado, reiterar seu apoio ao comércio, lojistas, prestadores de serviço, empresários e empreendedores do município, e renovar seu compromisso com a segurança e bem-estar da população. A crise ocasionada pela pandemia exige equilíbrio e empatia por parte de legisladores e gestores, com a busca de alternativas que garantam tanto a manutenção de empregos e economia, quanto a saúde da nossa população. Na oportunidade, esclarecemos que esta Casa Legislativa, de forma unânime, por intermédio de todos os seus vereadores, apoia o comércio local, empreendedores, prestadores de serviços e se associa aos esforços para que possam manter suas atividades em funcionamento, desde que observem os protocolos indicados pelas autoridades de saúde, promovam todas as adequações necessárias e adotem as medidas de prevenção. Trata-se de posicionamento firmado por esta Casa para garantir a dignidade de trabalhadores e, ao mesmo tempo, proteger nossos cidadãos, zelando por sua saúde. Salientamos que o sistema de saúde encontra-se no limite, por isso reforçamos a necessidade de que a população faça uso de máscara, álcool gel e respeite todas as medidas de prevenção impostas, a fim de que, até que a vacinação atinja um estágio avançado, possamos todos nos manter a salvo deste vírus que vem assombrando nossas vidas, vitimando famílias e impactando nossa economia. Por fim, mas não menos importante, registramos que o Poder Legislativo de Arroio dos Ratos vem trabalhando firme e propondo uma série de medidas ao Poder Executivo, a fim de minimizar os efeitos dessa pandemia para contribuintes, comerciantes, empreendedores, já tão impactados por essa pandemia, que atingiu proporções assustadoras. Agradecemos a compreensão de todos. 17 de março de 2021, Maria Helena Menezes Silveira, presidente. Eu gostaria também de parabenizar a bancada do PP e ao senador pelo que fez com o nosso município, mais de R$300 mil. É louvável e agradecemos imensamente ao senador e à bancada do PP. Por último,
Eu quero agradecer a todas as manifestações de carinho que eu recebi pela perda da minha mãe, telefonemas, mensagens, pelas coroas de flores recebidas pela SMEC, pela toda a equipe da SMEC, que foi extremamente carinhosa, e a empresa Sulino de Metais. Eu quero dizer a todos que eu venci o Covid, graças a Deus, eu e a minha família, mas a minha guerreira foi descansar. Então, muito obrigada a todos, era isso. Passo a presidência dos trabalhos, a vereadora Maria Helena. Eu gostaria de usar meu espaço de líder. Já tem inscrito, vereadora, eu escrevo o senhor também. Oi? Já tem os outros vereadores inscritos no espaço de líder, eu já escrevo. Agora, o espaço de líder, vereador Dilson. Senhora presidente, venho fazer também ocupar esse espaço, como os vereadores falaram ali, de um vídeo, né, que eles ficaram ofendidos com esse vídeo, ficaram chateados. Eu venho também fazer a minha manifestação, né, que fiquei muito chateado também com o ofício que foi feito nessa casa, né, onde a gente não ficou sabendo. Esse ofício foi publicado nas redes sociais, né, dos vereadores que o fizeram, né, e ali, vereador Bernardo, tem os mesmos comentários, talvez de modo diferente, que o Almir fez também em relação àqueles que ele ofendeu ali no vídeo. Estou aqui defendendo, só estou fazendo a minha defesa. Né? Não precisaria nem fazer essa defesa, porque as pessoas me conhecem, Arroio dos Ratos, sabem do meu caráter, da minha honestidade. Né? Eu nunca iria ir contra o comércio, não sou contra o comércio. Né? Entendo, tenho amigos no comércio, frequento barbearias do comércio. Né? Então, fiquei muito triste. Não é contra o ofício, vereador, vereadoras, secretário. Tá? Todos têm direito de fazer o ofício. Tá? Seja por pensamentos iguais, seja por, né, ideologias partidárias, mas desde que você fale as coisas. Né? Os nobres colegas deixaram lá nos seus faces o ofício, pessoas perguntando, cadê os outros vereadores? Cadê os 5 vereadores? Estão escondidos. A cidade agora só tem 4 vereadores. Né? Coisas que machucam a gente. E quero salientar para você que está em casa. Nunca fui procurado nessa casa para me falarem sobre esse ofício e nunca me perguntaram se eu queria assinar esse ofício. Né? Então, com os nobres vereadores, vocês são responsáveis pelos seus faces. No momento que vocês botam uma postagem ali, vocês têm que responder, né? Em questão até de educação, né, senhora presidente? E ali começaram a me mandar uns prints, porque a gente tem amigo em todos os faces. Né? Começaram a me mandar os prints, onde as pessoas faziam a pergunta e os vereadores não respondiam, deixavam no vácuo. Né? Dando a entender que a gente estava contra o ofício. Já disse aqui, não sou contra o ofício. A gente tem afinidade com um, tem afinidade com outro. É normal se unir com quem a gente tem afinidade. Só não podemos fritar os outros colegas. Né? Não concordo também com o vídeo que foi falado ali, fritando os colegas. Né? Só que a mesma dor que vocês sentiram, eu estou sentindo. E os meus colegas também estão sentindo, com certeza. Né? Então, que vocês revejam essas publicações que vocês fizeram lá, se retratem ou respondam, pelo menos. Né? Não custa nada. Botasse lá, não. Isso aí partiu de nós, foi uma ideia que nós tivemos. Nós tínhamos que entregar para o prefeito naquele dia, os outros vereadores não estavam presentes. Simples assim, simples. Eu acho que nós aqui temos que estar em unidade. Né? Foi os discursos de quase todos aqui no dia da posse, né? Que a gente ia deixar as questões partidárias, credo, né? Futebol, e iam trabalhar com unidade nas questões do município.
que o principal função do vereador é zelar para os interesses dos moradores da nossa cidade. Né? Fiquei chateado, a gente tem família na cidade, a gente tem filhos na cidade. Então, que a gente repense, quando for botar lá uma postagem, se coloque no lugar do outro. Né? E não custa informar, chega ali e diz, não, ó, eles não estavam no momento, a gente estava, a gente foi, fez e colocou. Tá? Nada contra, podem fazer, isso é normal. Só que assim, ou a gente se une, a gente já recém está em março. Ou essa Casa trabalha unida em prol dos interesses de Arroio dos Ratos, ou vai começar a haver divergência, vai começar a haver divisão. E aonde vai a divisão, as coisas não avançam. Não avançam. Né? Então, era essa a minha justificativa, aqueles que perguntaram lá e não tiveram suas respostas, que a gente não foi convidado a assinar esse ofício. Em momento algum foi colocado no grupo desta casa que ia ser feito um ofício e nos perguntaram se nós queríamos assinar. O que foi colocado no grupo dessa casa foi uma carta que o vereador Bernardo colocou de um pessoal lá de Alegrete, dos empresários de Alegrete, fazendo, descrevendo ali o que eles queriam, né, que o governador fizesse. O vereador já discutiu, o vereador Bernardo, esse eu apoio, né, a vereadora Neida, Cíntia. Em momento algum foi perguntado no grupo se os demais vereadores queriam fazer parte desse ofício e queriam assinar esse ofício. Então, assim, senhora presidente, deixo aqui a minha defesa. Né, fiquei que nem os colegas ficaram quando viram esse vídeo aí. Eu acho que é umas coisas assim desnecessárias. Né, me emociono em falar. Porque não precisava isso aí. Né. Todos foram eleitos, inclusive fizeram mais votos que eu. Né, não precisa. Vai lá, informe. Né. Não deixe os vereadores na vitrine, na berlinda. Eu acho que não precisamos disso aqui. Né? Todos temos capacidades, todos temos inteligência, uns mais lento, outros mais rápido, mas estamos trabalhando. Não concordo, mais uma vez, digo, com o vídeo. Foi falado que a gente estava sentado, que estão encostados. Não. Cada um no seu tempo está aprendendo. Eu estou aprendendo ainda. Só que a gente tem esse cuidado, peço para vocês, respondam lá, façam isso, porque vai ser uma atitude nobre. Muito obrigado, senhora presidente. Só para esclarecer, o vereador Dilson falou como líder de governo. Inscrito também, vereador Marco. Colegas, isso aí foi uma coisa que a gente escutou muito na rua. Estou me manifestando agora. Porque é o seguinte, no momento não é que eu não fosse a favor dos comércios trabalhar. Com certeza, eu sou comerciante, quem me conhece sabe disso. A gente precisamos botar os comércios a trabalhar, porque isso aí vai dar fome, vai dar desemprego, vai dar empresários quebrando, mas o que a gente esperava, uns dias atrás, aí, é que tivesse uma fiscalização mais rigorosa. Quero até parabenizar, pulando o assunto, parabenizar um Pague Fácil que foi que aconteceu aqui na lotérica. O que aconteceu ali? Eles colocaram para a população que tinham que marcar, agendar para poder pagar alguma conta ou chegar até ali. Certo. O que aconteceu? Eu fui uma das pessoas que cheguei ali, realmente tinha 2, 3 pessoas no meu horário na frente. Ótimo. Show de bola. Fomos ali, pagamos as contas, tudo certo. O que eu enxerguei ali? No dia seguinte, estava indo pessoas de outro município, pessoas daí do interior, e chegavam ali e faziam uma fila ali. Mas não eram por culpa do comerciante, não eram por culpa do próprio estabelecimento. Estava sendo, eu acho, assim, ó, uma fiscalização que faltava mais rigorosa ali. Tinha que ter mais alguém na rua exigindo medidor de temperatura, tá? Controlando os comércios, mercado. Já falei, vou falar mais uma vez. Encontrei os mercados entrando mãe, filha, marido, família inteira, gente. Claro que isso aí ia acabar dando um estouro no final dessa história aí. E acabou. O que acontece? Eu só vim me manifestar novamente. Estou falando aqui. Eu não sou contra os estabelecimentos fecharem. Não, isso não. Acho que a gente tem que sentar, chegar num bom senso e tentar ver com o executivo
né, reforçar a parte da fiscalização. Esse pessoal precisam trabalhar, porque senão vão acabar, além de ter essa epidemia que nós temos aí, esse povo vai morrer de fome. É o que vai acabar acontecendo. Tá? É isso aí que eu queria comentar. Inscrito, vereador Osmar. Senhora presidente, colegas, realmente, como o colega Adilson falou, a gente ficou meio para trás nessa aí, né? Fui cobrado até por algumas pessoas na rua, dizendo que tinha só 4 vereadores na Câmara. Eu digo, não, mas acho que tem, mas porque colocaram nas redes sociais e por que deixaram vocês? Tá, mas deixa para lá. Eu quero aqui fazer meu esclarecimento também a respeito dos mercados. Desde já onde fui cobrado por donos de mercados que os vereadores eram a favor de fechar. Eu sempre disse e defendi até meus colegas. Digo, olha, lá dentro da Câmara de Vereador, eu sou contra fechar comércio. Só eu sou a favor de um detalhe. Eu sou a favor de ter um distanciamento adequado e ter mais fiscalização, né? Ter um distanciamento adequado, fiscalização, menos aglomerações de pessoas, né? Porque lá embaixo mesmo, nos mercados lá, eu ia passando, até cheguei no mercado, não vou citar nomes, tinha aproximadamente umas 60 pessoas, tudo amontoado no aglomeramento, né? Aí lá disseram, e aí, vereador, como é que fica? Não, mas aí que não pode. Isso aqui não pode, tem que ter um afastamento, coisa e tal. Mas eu quero deixar que nunca fui contra fechar mercado. Sou a favor de todo o comércio aberto, para a população ratense ficar sabendo. Só sou a favor da fiscalização. Venho paralisar o trabalho da Polícia Militar também, que eu estava lá no mercadinho, no comércio, chegou com calma, falou com o pessoal e foi embora. Não atuou ninguém, só fez um pedido. Esse é meu pedido que eu faço. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Inscrito também no espaço de líder, vereador Bernardo. Senhor presidente, colegas. Então, primeiro eu vou responder sobre aquele dia que eu lhe cortei a sua fala. Foi porque eu estava com a pauta e eu vi que a senhora não estava inscrita. E eu quis fazer uma pergunta, talvez fosse ao vivo, não seria o melhor momento. Se a senhora até se ofendeu, peço desculpa. Mas foi porque eu não vi seu nome. E a senhora estava doente, estava em casa, tudo bem. Mas eu não vi e me senti no direito de perguntar o que é para um, eu imagino que seja para todos. Mas pode? A senhora dizer que pode, eu não ia estar duvidando da sua palavra. Que nem a senhora colocou que podia e tal, e tudo bem. Mas eu tenho o direito de perguntar, porque eu queria saber naquele momento, porque se caso não pudesse, não tivesse escrito, aí não pode falar, embora a gente sabe disso, né? Que é para um, costuma ser para todos. Pode, tá bom? Digo, não tiver escrito, tá sobrando vaga, pede, pode falar então, é isso aí, tá bom? A respeito da carta escrita, hoje é diferenciada a fala. Hoje é diferenciado. Todos os vereadores, ninguém se manifestou contra. Não se manifestou contra. Não foi contra o comércio, não foi contra. O Gilson ponderou, está na ata, que talvez nós, incentivando o comércio a abrir, poderia causar mais, responder por mais doenças. Está aqui na ata, não estou mentindo, está gravado. O senhor disse que nós tínhamos que pensar. A senhora presidente, tem a gravação, a senhora disse que concordava com todas as colocações. Abrir comércio, botar mais fiscal, ter cuidado, como o Justo colocou. Então eu vi que naquele momento, quando quem disse, usou a palavra e falou que é a favor do comércio, foi o Gésio, que assim, que não vou dizer que o Justo estava com medo, estava com receio. Não falou nada. E aí eu fiz um documento e eu convidei os 4 que se manifestavam, ainda botei um negócio do grupo ali, os 4 se manifestavam. Eu vou sair a convidar, veja bem, vou sair a convidar, o prefeito está cumprindo um decreto, está fechando o comércio e está aceitando o governo do estado, que eu não vejo uma força-tarefa de todos os prefeitos para abrir o comércio. O governo está dizendo que sim e eles estão aceitando. Tá.
Vocês enviam contra o prefeito, eu ia pedir para vocês ir contra o prefeito de vocês. Complicado o meu caso, né? Complicado. Não vão ali, vão em contra, porque a semana passada, não foi nessa semana, né? Já a flexibilidade, o prefeito, o governo do estado, vão abrir, mas até a semana passada, o que o Zé Carlos disse? Não vou abrir nada, não dá. Tenho medo também. Ele ia cobrar vocês. Hoje a situação mudou, já passou dias, já está mais fácil. E vocês são da situação. Eu ia colocar vocês contra o prefeito de vocês. Ninguém se manifestou ali. Então aqui não tem quadro. E isso aí foi um dos motivos. E não uso justificativa. E se eu quisesse ter feito a carta, eu, vereador Bernardo, sair com ela, eu tenho esse direito. Eu não preciso que nem tá aqui convidando. A gente convida se quer. Tá certo que teria mais poder, seria mais forte. Eu sei, mas eu também pensei. Vou jogar os caras contra o prefeito deles. Né? Não sei, vai ficar numa saia. Não se manifestar, eu botei no curso, alguém diz, é verdade. Vem, vamos botar. Marilena, né, presidente, como é que eu vou estar? É complicado, mas não, se não serviu isso aí, eu vou dizer assim, convido se quer, então, pronto. Chama a responsabilidade para mim. Pronto. Vocês foram a Brasília esses dias. O PP é o partido que mais tem deputado e tem senador. Alguém me convidou para ir? Não, né? Então não me cobre nada. Cada um segue a sua vida aqui. Cada um faz o que achar melhor. Sobre eu responder nas redes sociais, meu amigo, colega, eu respondo a quem eu quero. O senhor cuida da sua, eu cuido da minha. Ponto final. Ponto final. Não tem resposta. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só para esclarecer, vereador Bernardo, a pauta fica com o presidente e com o secretário. E a pauta foi levada para mim 1h30 da tarde, dentro do prazo regimental. Eu tinha me inscrito. O senhor que não sabia, ele tem uma cópia porque ele é o secretário e a Iniale deixou. Só já explicou. Presenças. Bernardo Cairuga Pereira. Senhora presidente, eu queria fazer o pedido de informação, claro que... O pedido de informações é depois da indicação, das indicações, Tá vereador. bom. Eu não Deixa- sei... Certeza? Não, ele já usou o espaço de líder, ele quer fazer o requerimento de informações. Pode fazer então, vereador. Senhora presidente, colegas, esse pedido de informação, presidente, é a respeito da Câmara de Vereadores. A população está falando muito aí, olha, e aí a Câmara lá, vereador, como é que está? A gente pergunta para um e pergunta para o outro, e na realidade ninguém explica a verdade, né? Então eu queria que o Executivo mandasse para essa casa que os fatos reais, para a gente passar para a comunidade, e a comunidade fala muita coisa. Estão dizendo que é outro golpe, já que nem o colégio, coisa e tal, e a gente ouve, né? Então eu quero que o Executivo mande para cá para a gente passar para essa população, na realidade, o que pode acontecer, se vai continuar a Câmara, vai parar ou vai ser feito. Muito obrigado, sim. Vereador Osmar, a Câmara é de responsabilidade, a construção da Câmara é nossa responsabilidade, não é do Executivo. E eu não fiz reunião com vocês ainda, porque de todo o problema que deu, nós estamos junto com o nosso procurador, com a assessora jurídica, o doutor Luquez, tentando resolver os problemas que aconteceram lá no início. Né? Então, se alguém perguntar a vocês, vocês dizem que está no jurídico, para a gente dar continuidade ao projeto. Tá? Ok. Presenças. Bernardo Cairuga Pereira, Cíntia Jardim, Dilson Lemos, Gesley Salines de Souza, Marco Antônio Correia Monteiro, Maria Helena Menezes Silveira, Neida Lima, Osmar Carvalho de Doliche, Tiago Abade. Nada mais havendo, eu encerro essa sessão ordinária do dia 18 de março, convocando a próxima para o dia 23, no horário regimental. Tenham todos uma boa noite e obrigada.